Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 82 do Agora é a Hora, sobre saúde. Eu trago mais uma vez um grande convidado para você, que ele já esteve aqui, que é o Dr. Elias Pereira, médico oncologista formado na Rússia, naturopata, e ele é especialista no combate ao câncer. Então eu tenho o prazer de trazê-lo mais uma vez aqui, porque ele já esteve. Se você não assistiu o episódio, eu vou deixar para você como sugestão no final deste, assista e compartilhe com outras pessoas. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Estando em Santos, eu falei para ele assim, doutor, porque ele não é daqui, viu, gente? Quando você estiver aqui em Santos, me avisa. Ele me deu um toque, eu falei, vamos marcar outro episódio pra gente falar sobre as medidas preventivas, né? Porque que é muito importante. E assim, são medidas simples, que eu gosto de falar assim, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente fala assim, nossa, é o óbvio que ignoramos, né, sim, doutor? Sempre é, né? Claro, a parte mais técnica, né, sobre alimentação, que é isso que você trabalha, a medicina chinesa, as pessoas não têm esse conhecimento. Sim. Mas existem outras medidas preventivas, né, que é o óbvio que ignoramos, que nós também vamos abordar hoje aqui. Sim, sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, esse episódio, ele é dedicado a falar sobre prevenção, né? Então, dentro da prevenção, a gente tem que pensar sempre em vários pilares, né, doutor? Então, não é só alimentação. A gente sabe que a alimentação é o pilar, assim, fundamental, é o que é a maior base que a gente pode ter, né? Porque nós somos o que nós comemos, né? Tem até uma Nutri que já veio aqui 2 vezes que ela fala assim, nós somos o que nós metabolizamos. Isso. Porque isso é uma coisa muito individual, né? Essa questão de metabolismo. Mas assim, o que a gente conhece como uma frase clássica é essa, né? Nós somos o que nós comemos, enfim. Então a alimentação é uma base muito grande quando a gente pensa em prevenção de qualquer doença. Né? É o nosso combustível e a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso do que a gente coloca pra dentro, né? Eu lembro que até nesse episódio com ela até brincou, a gente tava falando sobre carros, fazendo analogias, ela falou assim, a mesma coisa você ter uma Ferrari, querer ter uma Ferrari, aí você para no primeiro posto que aparece e coloca aquela gasolina mais barata que você nem sabe da procedência. Você não vai fazer isso. Agora, com o seu corpo, né, você até quer ter uma Ferrari, um corpo que desempenhe bem, mas você está colocando qual é o combustível que você está alimentando o seu corpo, né? E hoje a gente vive também num fator agravante, que é o ambiente nos influenciando o tempo todo a correr. Então os fatores de estresse só aumentam, os transtornos emocionais só aumentam. E quando a gente pensa em câncer, né, que é uma doença autoimune, a gente tem que pensar muito nessa questão da saúde mental, que vai influenciar total. Epigenética vem hoje nos trazer esse conhecimento. E aí, eu estava conversando com ele, como no outro episódio a gente falou muito sobre alimentação, a gente vai puxar um pouco sobre isso hoje, mas eu assisti outros podcasts em que ele participou, que eu achei fantástico, ele falando sobre suplementação. Inclusive, de um podcast que eu assisti, eu peguei uma dica muito importante quando ele fala do magnésio. Que é super importante. Super importante. Então hoje, você tem que pegar papel e caneta para anotar todas as dicas dele, porque ele vai trazer pra gente dicas de suplementação que vai ajudar e muito na sua imunidade, né? E como consequência na prevenção do câncer, né, doutor? Isso. Eu quero começar a falar com você sobre um dos, né, desses episódios que você participou. Você trouxe uma linha de raciocínio que você até associa com a medicina chinesa, eu também trabalho com isso e falo muito sobre isso aqui, que eu acho que é a base para a gente começar a abordar qualquer tipo de prevenção. Em que você fala assim, né? Que o câncer, ele não é uma doença, ele é um conjunto de sintomas de que o corpo não está bem. Então o corpo está falando conosco, porque ele não fala, ele grita, através dos sintomas. Por falta de equilíbrio, ou seja, homeostase. A medicina chinesa fala muito isso, que quando transferimos para nós começarmos a perceber esses sintomas e nós buscamos novamente o equilíbrio, ele consegue se autorregular. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque as pessoas têm uma ideia de que é uma doença. Isso. E nem na medicina tradicional também o câncer não é considerado uma doença. É um nome mais genérico
dado para mais de 100 tipos de tumores. Então a gente generaliza para ficar mais fácil, Sim. Né? O nome mais popular. Mas, na verdade, o câncer como doença nem existe, né? Ele é um desequilíbrio mesmo, é um conjunto aí de sintomas. E a medicina chinesa já sabia isso há muitos anos, né? Há milhares de anos. Antes de falar em epigenética, sobre né? isso, né? E a gente vê que 94% dos tipos as pessoas que desenvolvem tumores, 94% vêm através desses pilares, pelo mau uso, né, desses pilares, que é a alimentação, saúde mental, saúde emocional, né, muito estresse e falta de uma boa nutrição, aí acaba não fazendo uma suplementação adequada e o câncer mesmo é 6% só que é genético. É muito pouco. É muito pouco. Então o restante é alimentação, 94%. Má alimentação, fatores ambientais, fatores externos, saúde mental, saúde emocional, traumas que a pessoa teve, 94% está aí. Então, se a gente começa a mudar já, seja alimentação, suplementação, né, eu quis trazer dicas práticas, né, como você pediu mesmo, e fácil para as pessoas fazerem mesmo, aplicarem. E você já vai eliminando, né, alguns percentuais para você ficar mais imune a isso, né? Que é uma doença aí que está cada vez mais aumentando muito. Muito. Então... E, gente, é exatamente isso. Quando você começa a estudar esses pilares, né? A parte química do cérebro, associado com a parte de saúde mental, a neurociência, a epigenética, a gente começa a entender que essas células, elas são sinalizadas, né? Sim. Pelo ambiente, e esse ambiente entram vários fatores, né? Não é só o ambiente, porque eu não sei lidar com o que está me acontecendo, mas entra como ambiente alimentação, hábitos de vida, né? E como que eu reajo ao que me acontece. E aí isso envolve autorregulação, câncer e saúde mental, porque é isso mesmo. Quando o corpo está vivendo pelos hormônios do estresse, né? Ele não consegue se autorregular. E não é só para o câncer, para outras doenças também. Sim. Hipertensão, diabetes. Isso é um corpo que não consegue mais voltar para a homeostase. Ele não consegue mais se autorregular. Por quê? Porque você está colocando ambientes externos em cima dele e ele não consegue voltar. Né? E aí a gente sempre quando eu vou fazer um tratamento, né, com pacientes com câncer, eu sempre estimulo ele a fazer um restart no corpo, um reset. Um reset. Tá. Ele resetar para ele voltar a fazer essas atividades novamente. Aí a gente entra com desintoxicações, né, com jejum também. Estimulo ele a praticar um jejum intermitente, né, que ajuda muito. Porque faz um detox. A autofagia ajuda muito no detox, né? Que aquelas células ruins começam a se desintegrarem, né? O significado, né, autofagia vem do grego, que é comer a si mesmo, né? Que é como se fosse isso. Então o corpo começa a consumir aquelas células nocivas. Sim. E isso estimula a desintoxicação do corpo. Por isso que o jejum é muito bom, né? O jejum de 12, 16 horas já está ótimo. Já está ótimo, né? De 12, parece que nós temos que fazer todos os dias do jantar para o café da manhã pelo menos 12 horas. Isso é o indicado, né? Eu estimulo os pacientes depende muito do caso, né? Tem casos que às vezes a gente não consegue fazer um jejum, às vezes está muito debilitado, a gente faz uma dieta líquida. Mas para pessoas saudáveis que não têm problema e querem só prevenir o câncer, ele pode comer até as 8 da noite. E após as 8 horas não comer mais. E aí só sólidos, só depois do meio-dia. Então de manhã ele pode ficar só com líquidos. Jura? Então isso estimula muito. Na medicina tradicional chinesa, né, os mais antigos falavam que a gente tem 3 horários, né, que é o horário da eliminação, que é de manhã, das 4 da manhã até o meio-dia. Então você vai estimular o teu corpo, os teus órgãos desintoxicantes, excretores, a jogarem toxina para fora. E aí quando você faz isso com líquidos, você estimula mais ainda a limpeza do corpo. Depois do meio-dia, aí você sai do horário da eliminação, meio-dia até as 20, vai para o horário da nutrição. Aí nesse horário, líquidos e sólidos. Aí você pode consumir. Queria muito conseguir, porque de manhã eu treino. Treina, E eu treino intenso. Eu acostumei Tentei já com líquido, não vai. Mais de 20 anos fazendo isso de manhã, não como nada, só tomo líquidos. Às vezes eu chego até a 3 litros de líquidos só de manhã. Eu acordo, eu tomo já um litro de água.
estimulo água bastante. Com limão, água com sal marinho, sal rosa. Eu como proteína no café da manhã para ir treinar. E as castanhas. É muito melhor do que você comer, imagina, comer um carboidrato, pão, carboidrato, não. né? E aí depois das 20 horas até as 4 da manhã é o horário da assimilação. Então, não só a medicina chinesa, mas a medicina Ayurveda fala isso, né? Os orientais falam mais isso. Sim. Das 20 até as 4, você vai assimilar o que você comeu. Então, por isso que é bom evitar comer após as 20. Claro que um dia ou outro não tem problema, né? Não pode ser regra. Não pode ser rotina. Comer todo dia às 11h30, meia-noite, né? Aí você atrapalha a digestão, atrapalha o fígado e a vesícula, né? Que são 2 órgãos noturnos, que a gente tem que estar em repouso, né? A vesícula das 11 da noite até a 1 da manhã e o fígado da 1 às 3. Então, nesse horário, a gente tem que estar em repouso para eles trabalharem melhor. Sim. Né? E a maioria das pessoas, às vezes, bebem até, né, bebidas alcoólicas, exageram nesses horários. Nesses horários. E aí atrapalha muito, por isso que dá o cansaço. Né? Porque o fígado, ele governa os tendões, músculos, ligamentos, e aí não consegue recuperar o corpo. Não consegue. Você só vai recuperar no outro dia. Pode dormir o dia todo, você não consegue, só no outro dia. E é por isso que a ressaca é muito comum, aquela dor de cabeça, é por causa do fígado. Sim, que o elemento metal vai agredir ele, né? O álcool é do elemento metal. É isso aí. Né? E vai agredir o fígado. E assim, olha que interessante, com dor nos olhos, né? E pra gente o fígado se abre nos olhos na medicina chinesa. Então olha como tá tudo ligado, né? Impressionante, né? Muito. A medicina chinesa para diagnóstico é a melhor que existe. É a melhor que existe, não tem. Tanto é que eu a conheci em 2009, então já trabalho com ela há 15 anos. Quando eu comecei a estudar essa questão de epigenética, saúde mental e neurociência, eu fiz vários bingos. Eu falei assim, gente, ou seja, tudo aquilo que eu estava aprendendo agora, que eu estou vendo agora, eu já sabia. Olha. Por causa dela. Eu falo assim, gente... Né? E assim, esses estudos agora estão vindo só para comprovar o que ela já falava. Sim. E olha, sem pesquisa científica. Começou lá com o Imperador Amarelo, né? Gente, que então coisa. A história da medicina chinesa. E é por isso que a gente incrível, não compara a qualidade de vida e a longevidade de um ocidental com o oriental. Sim, Né? Tem muitos tipos de tumores que eles não desenvolvem, né? Diabetes também. Impressionante. São mais doenças dos ocidentais mesmo. É isso mesmo. E existe, eu vi você comentando em algum vídeo também, falando sobre óleo de coco. Eu uso óleo de coco. Sim. Eu não uso óleo normal. E ele é um pouco polêmico, né? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. E aí você falou muito bem dele. Eu queria que você falasse sobre o óleo de coco e se pode aquecer. Se eu posso fritar um ovinho usando óleo de coco, por exemplo. Sim. Existe uma polêmica aí. Muitas pessoas falam que não pode, né? Uma gordura saturada. Mas assim, os estudos mostram que o óleo de coco realmente faz muito bem para a nossa saúde. Tem 2 ácidos nele, que é o láurico e o caprílico, que são ótimos para a nossa saúde. Para você ter uma ideia, o coco é o único alimento que contém esses 2 ácidos. E aonde a gente adquire esses 2 ácidos? Só no leite materno. Só a mãe que passa para o bebê o ácido láurico caprílico, que é o que aumenta a imunidade do bebê. Para que na primeira amamentação ali, o leite materno passa ácido láurico caprílico para que o bebê aumente a sua imunidade. E até se a gente olhar um coco verde, eu sempre falo, o coco verde ele parece uma mama mesmo, né? Se a gente colocar ele assim, parece, né, uma mama. E é impressionante, porque quando a gente faz não só o uso do óleo de coco, mas a água de coco, e as regiões litorâneas tem bastante em abundância, né? O Brasil todo tem água de coco. E se você pega água de coco com aquela gordurinha, é um leite materno mesmo. Eu sempre indico para os pacientes, ou então os seguidores que falam, eu não consegui amamentar. Não dê fórmulas, porque fórmulas são cheias de toxinas, aquelas fórmulas industriais, né? Ali tem algumas que tem até taurina, óleo de girassol. Imagina dar isso para uma criança. Se você não conseguiu, dá o leite de coco. Os meus filhos tomaram leite de coco, amamentaram, mas tomaram leite de coco depois dos 2 anos, e é ótimo, aumenta a imunidade. Você só vai pegar a água do coco e bater com aquela gordurinha, aquela polpinha do coco, vira um leite de coco. E com o coco verde já não dá para fazer, porque fica muito gorduroso e aí o fígado sente um pouco, você não consegue tomar muito, mas fica gostoso também, mas fica muito forte.
Para a criança é aquele mais diluído com a gordurinha. E aí, no caso, o óleo de coco, a gente pode usar ele para cozinhar. Pode usar para cozinhar, para passar no cabelo. Pessoas que estão tendo queda de cabelo. Eu uso muito. Na minha casa... pode massagear o couro cabeludo, sabe? Passa nos dedos. O ácido láurico e o capríleo também estimula a abrir ali os folículos capilares e a começar a crescer cabelo de novo. Olha que maravilha. Então é muito bom. Eu indico para pacientes que fizeram quimioterapia, né, usar também no couro cabeludo, massagear o couro cabeludo com óleo de coco. O óleo de coco é um dos poucos alimentos industrializados que é, claro, é minimamente processado, assim como o azeite, né, o azeite extra virgem, óleo de coco, é minimamente processado. As manteigas também de castanhas. Porque tem gente que frita com azeite extra virgem. Entre ele e o óleo de coco é melhor. É melhor, sim. Tá. Mas os dois dá para usar também. Tá. Tem gente que às vezes não gosta muito do sabor do óleo de coco, né? Tudo fica parecendo comida baiana, né? Eu acostumei. E aí, mas acostuma, a gente acostuma. Sim. Mas na cozinha mediterrânea é uma das dietas, né? Dos estilos de vida, né? Eu falo que nenhuma dieta é boa, né? Mas é um estilo de vida da cultura mais mediterrânea, é usar bastante azeite extra virgem. Então eles usam bastante na comida. As castanhas também, né? Castanhas usam muito. Então é muito bom. Essas gorduras saudáveis, né? Como o abacate também, óleo de coco. Aí abacate é tão bom. Nossa, alimenta muito, né? E o abacate é interessante que ele tem ali um composto que chama manuptulase. Tudo que você comer junto com o abacate, você absorve melhor. Então, por exemplo, se você está comendo ali uma saladinha vamos fazer então um tartar, que é abacate picadinho em cubinho, aí você mistura também um tomate picadinho em cubinho, como um vinagrete, pica também cebola e mistura junto e espreme um limão. Quando você faz essa receita, você vai absorver mais o licopeno, mais a quercetina e mais o ácido cítrico do limão. Que top! Então, o abacate, eu falo sempre, pega uma colherada de abacate, bota na comida junto e come junto. É que as pessoas assim, né? E como ele é calórico, mas ele é uma gordura boa. Uma gordura boa, né? Que é alimento. Então muita gente deixa de comer com medo de engordar. E não é. Abacate não engorda. Né? Ele, na verdade, é uma gordura boa que estimula, ajuda no fígado. Ele vai estimular a nossa saúde mental também, porque ele é alimento para o cérebro. Nosso cérebro precisa de gordura. Precisa. Os nossos olhos, até para a gente piscar, a gente precisa de gordura. Então, quando a gente usa abacate, articulações, a pessoa tem muitas dores nos joelhos, ou está estalando muito, né? Às vezes tem muitas bolhas, o líquido sinovial. Sim. É abacate. Come bastante abacate, óleo de coco. Você vai ajudar aí nas articulações, pessoas que têm artrite, o abacate ajuda bastante. Olha que então, demais. São alimentos ótimos para a gente usar. Deus fez tudo perfeito, né? Nós temos tudo à nossa disposição, mas é que com essa modernidade e com a vida acelerada, né? Sim. Com um ambiente sempre incentivando aquele pensamento, aquelas crenças de que tudo está separado e de competitividade, né? E a gente tá sempre correndo e não dá tempo de comer certo. Sim. Então você passa a comer produtos. Vai no mais prático. Vai no mais prático. E é aquilo que eu falo sempre. Vamos parar de desembalar e vamos descascar mais. Descascar mais, exatamente. E aí a gente pensa muito assim, né? Quando a pessoa quer, nessa vida que nos é ofertada, quero aumentar a minha imunidade. Aí vai lá na prateleira da farmácia e compra aquele polivitamínico de A a Z. E acha que tá. Não, e aquilo é terrível para a saúde. Porque aquilo geralmente, praticamente 100%, eu vou falar 99% para não generalizar muito, desses polivitamínicos são nocivos para a nossa saúde. Porque aquilo ali é um geral, tem muitas vitaminas, às vezes não tem o que você está precisando, às vezes você fica com excesso no corpo, e a grande maioria são sintéticas. Sintéticas. Esse é o problema. Então a gente vai ter ali, por exemplo, o ácido fólico, que é uma vitamina que é ruim para o nosso corpo. Ela é boa só quando ela é o natural, que é a B9, Sim. Natural seria o folato, que é o que tem no brócolis, enfim, tem muitos alimentos. E aí, se você quer suplementar, metilfolato e não ácido fólico. Metilfolato? Metilfolato, que é ótimo. Você pode suplementar metilfolato com metilcobalamina, B9 com B12. Eu tomo a B12. Ótimo.
E aí é uma suplementação ótima. Metilfolato e a B9, então. É, B9 com B12. Metilfolato com metilcobalamina. Ótimo, perfeito a suplementação. Isso todo mundo pode fazer. Não precisa ser sempre, né? Porque corre o risco de ficar com excesso de B12 depois de um tempo. Então você pode fazer uns 2 meses, descansa 2, aí tudo bem. Toma 2 meses, descansa 2, a não ser que você faça um exame e esteja bem baixo. Bem baixo. Porque não só quem não come carne, mas tem muitas pessoas que consomem carne e têm deficiência de B12. Né? Então, e aí atrapalha na parte cognitiva, memória, né? Então, é bom para ter uma boa saúde mental, uma boa ela concentração. Ótima mesmo, dá uma diferença absurda. Eu senti muito na minha linha de raciocínio, nos vídeos, quando eu comecei a repor. Isso, é bom, é muito bom. Às vezes o pessoal para de comer carne e às vezes não faz uma alimentação boa. Né? Às vezes eu falo vegetariano, não é porque vegano e vegetariano que é saudável. Não, isso não é sinônimo de saúde. Porque às vezes ele vira um vegano comedor de amido. Ele vai comer batata e pão só. E arroz. E arroz. Então é carboidrato, amido, é só isso que come. E aí fica nas massas, fica na pizza vegana, tudo. E às vezes tem produtos veganos que são mais nocivos até. Né? Doutor. Porque às vezes aquelas cópias que a gente fala, né? Quer imitar uma linguiça ou imitar uma carne. E aí fazem esses produtos. E ali tem muitos aí tem mais produtos químicos para chegar perto. Parecido, Olha. Às vezes temperos nocivos. Claro, deve ter empresas boas aí que produzem, por exemplo, hambúrguer de grão de bico, mas nunca é igual. Não adianta a gente falar, eu vou comer igual. Não, eu falo, isso aqui não é hambúrguer, isso aqui é outra coisa. É outra coisa. Não é. Que é gostoso também, né? O falafel, por exemplo, que é feito de grão de bico, é ótimo, é uma delícia. Então é como se fosse um hambúrguer pequeno, né? Mas é muito bom, parecido com um nugget até. É muito mais saudável, mas aí a gente tem que ver a procedência, o que fez. Claro, hoje está aparecendo mais empresas boas para fazer produtos, mas eu sou adepto de fazer a comida, você mesmo produzir a tua comida. Quando você começar a fazer a tua própria comida, ou, eu não tenho tempo, vai então num restaurante que tem uma comida mais caseira. Né? Comer comida de verdade. Não produto. Não ir lá no mercado, pegar uma caixinha congelada de um produto, né? Não é um alimento, bota no micro-ondas, descongela e come. Aí isso daí vai fazer muito mal para você depois. Que são os ultraprocessados, né? Que nos trouxe a facilidade, porém uma conta gigante que chega pra gente, né? Não tem jeito. Não tem como, não dá. Não existe milagre, né? Não tem milagre. E aí, voltando para a parte da imunidade, né? A imunidade é uma construção diária, você falou isso, né? Então, quando a gente pensa em imunidade, não tem como a gente não pensar em atividade física e saúde mental, higiene mental. Né? Porque se a pessoa vive à base de hormônios de estresse, viver e estar com o corpo em estado de alerta, né, num sistema de luta e fuga ativado, por muito tempo, nenhum ser vivo foi feito no planeta para viver tanto tempo em estado de alerta. Na natureza, eu sempre falo isso aqui, vê, corre, foge, depois volta a pastar. Relaxa. Então a pessoa continua vivendo aquele período refratário emocional, revivendo, falando, ou uma mente no futuro, que só pensa muito preocupada e não dorme. Aí começa a virar uma bola de neve. Viver com dor crônica, falo muito isso aqui, né? Que eu falo que viver com dor crônica, porque não trata da maneira correta as causas daquela artrose, daquela hérnia de disco, é óbvio. O corpo não consegue se autocurar. Porque as causas, a hipersolicitação mecânica continua, você só foi no sintoma. Ou tomou um anti-inflamatório, que nós vamos falar sobre isso aqui, numa outra postagem que você falou de 7 medicamentos daquele livro médico russo, eu vi esse vídeo, né, que podem levar ao câncer, né? Tem muitos estudos já mostrando. Então, se a gente lê a bula desses remédios, ali, efeitos colaterais, efeitos diretos. É que não pode vir efeitos diretos, né? Senão você não toma. Então, os colaterais, você fica na dúvida. Será que eu voltei ou não? Bom, na dúvida. Então, a pessoa que vive... Quantos pacientes, doutor, eu vejo lá, fala pra mim que tá tomando anti-inflamatório pra coluna há 1 ano, sem parar. E toma 6 meses, né? junto com analgésico.
Por quê? Porque trata sintoma. Quer tratar sintoma, não tem um conhecimento que existe uma causa para aquilo. Então a pessoa, ela vive, é um corpo em estado de estresse. É um corpo com dor, ele é um corpo em estado de alerta, né? Então é um paciente que está vivendo a base de hormônios do estresse, né? Por algo que é mecânico, isso não é justo. E isso a longo prazo vai fazer o que com a sua imunidade? A longo prazo não, basta 3 semanas, né? 4 semanas nesse ciclo repetitivo derruba a imunidade do paciente e vai levar a transtorno. Que aguente, né? Tanta medicação. Não, fora que tá acordando de madrugada, porque o disco reidrata na madrugada, ele tem crises na madrugada que tem aquela compressão ali. Então ele tem pico de cortisol no horário que não é para ter. E nós temos o horário do fígado. Olha que coisa. Olha que... Gente, então quando a gente começa a estudar isso, as pessoas não fazem ideia, né? Do que é da gravidade de você não buscar as causas dos seus problemas e não tratar da maneira correta. E tem coisas muito simples, né? O paciente está com, por exemplo, dores musculares ou qualquer it, né? Qualquer uma das inflamações. Eu sempre falo, tira o sapato e fica descalço. Anda descalço. Você vai ver como vai melhorar as inflamações. Só isso, só de você andar... aqui em Santos tem o privilégio de ter o mar perto, né? Areia, andar. Porque isso melhora. Tem um estudo mostrando que apenas 20 minutos que você faz já melhora inflamações. Nós temos grandes receptores na sola do pé. E pontos de acupuntura importantíssimos. Começando pelo de entrada do rim, que é o R1. Né? Então você vai tonificar o seu rim. Na base ali. Rim? Ele é o quê? Osso, medula, gente. Célula tronco. Sim. Então olha o nível de sabedoria dessa medicina. Você vê, acaba fazendo uma reflexologia ainda só de caminhar descalço, né? É isso aí. Pisando ali nas pedrinhas. Autoconhecimento. Eu não tenho chinelo, eu não uso chinelo em casa. Eu moro num sítio, né, área rural. Quando eu chego em casa, eu tiro o sapato e só ando descalço. Seja dentro de casa, fora, eu ando pro meio do mato descalço, já acostumei. E é impressionante, eu não tenho dor nenhuma. Eu falo sempre pros pacientes, só anda descalço, fica descalço. E tem estudos mostrando isso já. Sim, né, vários. Falando que se você ficar descalço, vai melhorar as inflamações. E é coisa simples, acessível, qualquer pessoa pode fazer. Exatamente. Né? Então são dicas, né? Tão óbvias, né? Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. Por isso que a gente tem que passar mesmo. E quando a gente fala de imunidade, que você falou que a imunidade é uma construção diária, você fez um comentário que as pessoas que estavam com você falaram assim, nossa, eu não acredito. Você fala assim, que o açúcar derruba a sua imunidade por 10 horas. Isso. É isso mesmo. Uma colher de açúcar. Uma colher? Uma colher. Então, às vezes você fala, não, mas eu só uso açúcar, é pouco, é só no meu café. Só coloco no café. Uma colher já derruba por 10 horas a tua imunidade. Então, olha o estrago que faz. E tem gente que toma refrigerante 2, 3 vezes por dia. Eu mesmo era desses, né? Eu tomava uma garrafa de Coca-Cola no almoço. Uma garrafa de 1 litro. Aquelas garrafas de vidro. E diz que o zero é pior, né? É pior. Porque tem mais químicos. Tem, porque para chegar naquele sabor, aí tem os adoçantes, que são ruins também. Está mais relacionado ainda com o aumento de tumores do que o próprio açúcar. O açúcar alimenta o câncer, né? O câncer, ele precisa, a célula cancerosa vai precisar de 10 vezes mais açúcar, né? Uns falavam 6 vezes mais, hoje já fala 10 vezes mais, porque ela se alimenta de glicose. Então, por isso que é bom a gente minimizar os alimentos para ela, né? Por isso que o jejum também é importante. É importante. E outra coisa, você falou com relação a esse livro médico russo de 2019, que você foi num congresso na Rússia, e lembrando que ele tem formação lá, em medicina lá, e aí você tá lendo lá pra gente um capítulo em que ele cita 7 medicamentos, né, que causam câncer. E aí aí ali fala sobre anti-inflamatório, que eu achei bem interessante. E aí o remédio pro estômago, omeprazol. Omeprazol, pantoprazol. Gente, e assim, e tem gente que toma uma vida. E é um dos que mais causa câncer de estômago. Olha, meu Deus do céu, pessoas são contraditório, né? E aí
para regular a acidez, mas tem coisas simples que você pode fazer para eliminar omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Tem coisas simples que você pode fazer. Por exemplo, tomar água com limão todo dia. Eu faço. Se você tomar... Eu pego 2 garrafas de vidro e espremo 1 limão em cada e completo com 1 litro de água. Então, as garrafas de vidro, aquelas de suco de uva, eu compro garrafa de suco de uva de 1 litro. A maioria de 1,5, mas eu pego a menor de 1 litro. E aí eu espremo 1 limão em uma na outra, completo com água e deixo na geladeira essa água para eu tomar ali durante a manhã. Eu tomo geralmente na manhã. Eu tomo em jejum. Aí eu vou tomando essa água durante o dia, ou até faço mais depois e tomo mais. Isso quando eu estou em casa. Quando eu não estou, eu levo até o limão. Estou viajando, porque toda semana, às vezes eu pego 3 voos até na semana, né, para atender pacientes. E aí eu sempre estou com o limãozinho ali. E o limão, ele ajuda a melhorar a produção do ácido clorídrico do nosso estômago. E é um alimento desintoxicante. Às vezes a pessoa fala, mas o limão é ácido, vai prejudicar o meu estômago, eu não posso. Se você espremer ele, tomar ele puro, aí sim. Vai cair lá, mas com água não. Com água não, vai diluído. Aí não, ele vai estimular a produção do ácido clorídrico. Eu sempre gostei de suco de limão sem açúcar. As pessoas falavam, nossa, como você consegue? Eu sempre tomei, eu gosto. Olha. Eu vou almoçar fora, suco de limão. Até caipirinha, olha, quando eu bebo, eu adoro a caipirinha. Sim. Não com vodka, a de cachaça mesmo. Sim. Adoro. Sim, se eu tiver aí tem um limão para rebater ali, né? Eu tomo sempre a de limão, a clássica. Sim. Cachaça e de limão. Sabe? Sim. E sem açúcar. Sem açúcar. Por quê? Porque eu já acostumei, por exemplo, tomo expresso. Porque assim, eu criei esse paladar há muitos anos já. Né? E então, assim, se botar açúcar, eu acho que estraga, pra mim. E o nosso paladar acostuma. É. Você acostuma a ficar sem. Sim. Então é importante. E tem uma outra dica para quem tá com o estômago muito ácido, tá tendo muito refluxo, muita azia, arrotando. A pessoa pode pegar 1 xícara de batata doce crua picada e 1 xícara de maçã picada. Batata doce com maçã. Uma parte para uma parte de cada. Vai bater no liquidificador com água de coco. Bate, deixa bater bem e toma isso. É um omeprazol natural. Olha que isso já tem estudo, tem 2 universidades de Londres que fizeram um estudo batata doce crua, da batata doce crua e a maçã crua. Bate com água de coco e toma. Em jejum isso. não. Não precisa. Normal. Você pode tomar 1 hora antes do almoço. Vai ajudar a melhorar a digestão. Receita de omeprazol natural. Isso. Tem um outro alimento também que ajuda na parte da digestão, que é o gengibre. O gengibre também, né? Eu amo um anti-inflamatório super potente. Nossa, eu vou no japonês. Se você tomar um chazinho de gengibre ou mastigar um pouquinho de gengibre, na medicina chinesa fala que o gengibre é como se fosse... Você vai pré-aquecer o forno para assar um bolo. Então ele acende o fleuma ali do estômago para poder ajudar na digestão. Por isso que a comida japonesa vem, eu sempre como a raiz, né? Com gengibre, sempre, eu sempre como junto. Por que tem aquilo ali? Exatamente por isso, para poder aquecer, porque é o cru. Você vai comer cru. Aí aquece para poder melhorar a digestão. Olha que interessante. E assim, olha só que legal, ele falou do chá agora que eu lembrei. Eu não sabia dessa, você falou que a gente não pode tomar o mesmo chá por mais de 14 dias, porque dá o efeito contrário. Gente. Por exemplo, um chá de erva cidreira. Se você tomar mais que 14 dias, um chá que é para acalmar, ele vai te trazer arritmia. Então por isso que é bom intercalar. Se você intercala, um dia tomo erva cidreira, outro dia camomila. Aí ótimo, você pode tomar pro resto da vida, não tem problema. O que não pode é todo dia tomar o mesmo. E assim, eu vi uma vez um médico falando sobre um chá, e aí eu comecei a tomar, eu comecei a me sentir tão bem, mas eu tomo direto, eu não fiz, então assim, eu não sei. O que você tem a falar sobre o chá de orégano? Orégano. Então, o orégano é ótimo, é um dos temperos mais anticâncer que a gente tem. Ele falou. Com o tomilho, né? Orégano e tomilho. Inflamatório, é vermífugo. É a planta, o tempero mais vermífugo que a gente tem. Então não tem um verme, gente. Vermes, parasita, orégano é um dos melhores para isso. Eu tomo de manhã. Então é muito bom. Mas você pode intercalar. Então eu vou começar a fazer isso. Por exemplo, um chá que eu gosto muito, que eu sempre falo para os pacientes usarem para prevenir também o câncer, é o dente de leão. Porque o dente de leão, ele estimula
o fígado a eliminar toxinas. Então você já vai estar fazendo uma detoxificação, Dente uma de leão. limpeza hepática. Então pode ser um dia orégano, um dia chá de dente de leão. Isso. Um dia orégano. Ele até falava, por exemplo, e olha, funciona, tá gripado, toma várias vezes ao dia. Meu, é impressionante, a gripe, dor de garganta. Sim. Nossa, funciona muito o chá de orégano. Nessa fase assim, né, do vírus, do patógeno. Porque ele elimina, né, os vírus também. Gente, que demais, vírus, vermes, né? Parasitas. Antioxidante, né? Antioxidante. Que legal. E vamos agora às dicas com relação à suplementação de algumas vitaminas que você passou para mim, com relação a não ter efeitos colaterais. Isso. E eu achei uma bem interessante em que ele fala num podcast sobre o zinco e que os homens perdem muito zinco na ejaculação. Isso. Para a produção do espermatozoide. A próstata em si ela é feita com muito zinco. Cada órgão precisa de um mineral específico. Então, sempre quando a gente vai estudar os minerais, a gente vê do que esse órgão é feito. Qual o mineral que ele tem ali em maior quantidade. E a parte ali reprodutora do homem tem muito zinco. Então, quando a gente, os homens, né, que têm uma atividade sexual bem ativa, perde muito zinco. E o zinco faz com que... E quais são os sintomas que essa pessoa tem? Primeiro é baixa imunidade. Então, ele vai ter uma baixa imunidade, vai ficar mais fácil dele pegar um resfriado, por exemplo. Então, quando você suplementa com zinco, eu acho melhor suplementar porque não tem muitos alimentos que contêm zinco. A gente encontra mais, por exemplo, o que mais tem zinco, semente de abóbora. Tá. Ninguém come semente de abóbora, né? É difícil. E você vai comprar, às vezes você acha torrada, às vezes não tem a quantidade que você precisa. Então, e os alimentos também tem alguns que têm menos vitaminas, menos minerais do que tinha antigamente, por causa da produção hoje em larga escala. Então, o solo pobre, então é melhor suplementar. Para ser mais seguro para a saúde do homem, ele vai precisar de 30 miligramas só de zinco por dia. Mais o selênio, João? Mais o selênio. Aí o selênio seria 200 microgramas, que é o MCG. Tá? Aí vai ajudar isso na imunidade. Ajuda muito na imunidade e em repor ali para o homem. A mulher já não precisa ser 30. Ela pode também tomar 30, mas ela precisa de 15 por dia. Não faz mal ela tomar mais. A única coisa é assim, zinco e selênio você não pode... A cápsula é junto, né? Vai ter os dois ali. Só que você não pode tomar no período da manhã. Se você tomar de manhã, dá muita náusea. O zinco é um dos únicos minerais que ele dá náusea. Às vezes o paciente fala, eu tomei de manhã, estou passando mal. Tomou no horário errado. Você tem que tomar após o almoço, já de barriga cheia. E não tomar junto ali com a comida, né? Você espera, depois que você comeu, aí você vai lá e toma o zinco depois. Olha que interessante. E aí eu lembro que você falou, que essa dica eu peguei, né? Sobre o trio de magnésio. Isso. Que você fala que no exame, o que consta no exame de sangue, o que está no sangue não é o que está na célula. Não é. É só aquilo que está no sangue, é o que está circulando ali, né, para manter a tua saúde sanguínea, né, enfim, para abastecer os órgãos, mas o magnésio, ele tem 300 funções enzimáticas no nosso corpo. Então a gente precisa de magnésio para tudo. E aí se a gente não faz uma suplementação ou não se alimenta direito, a gente acaba faltando. Um dos sintomas é tristeza, cansaço, depressão. Se a pessoa tem depressão, com certeza ela tem falta de magnésio. E existem uns produtos prontos de magnésio para vender, umas fórmulas prontas, como essas que a gente compra em farmácia. Sim. E aí, essa não seria indicada, seria indicado o trio de magnésio, né, assim, na dosagem que você recomenda. Tem o dimalato. O trio de magnésio, ele é feito de 3 magnésios, né? 3 tipos de magnésio. 3 tipos. A gente tem aí... Quais são? 6 tipos mais usados. Tem o cloreto de magnésio também, que é bom, que é aquele salzinho que você dilui na água, que é o PA. Sim. Mas o melhor é você pedir um trio de magnésio, tá? Que ali vem o bisglicinato, vem o quelado, magnésio quelado, e o outro que eu não me recordo agora, mas são 3 magnésios que a gente pode usar você pede trio de magnésio, são 117 miligramas de cada 116 miligramas, para dar 500 miligramas. Então você pode, quase, né? Vai dar mais ou menos perto aí de
quase 400 miligramas. Sim. Mas isso é uma fórmula que todas as farmácias mesmo de manipulação já sabem. Elas já sabem. Se você falar, eu quero um trio de magnésio, ele já sabe. Mas depois eu posso te passar a fórmula também para você colocar embaixo aqui na descrição. Eu acho legal essa fórmula com essas dicas, a gente colocar na descrição para eles. Eu vou colocar. E aí tem a vitamina D3. Isso. D3 sempre é bom usar junto com a K2. Né? Vitamina K2. E aí a gente vai usar a D3 5.000 unidades. Isso também você pode tomar uma por dia, é 5.000 unidades com 200 microgramas, que é MCG também, igual ao selênio, da vitamina da K2, K2MK7, né, que a gente fala. Ômega 3. Ômega 3, que é um anti-inflamatório, natural também, junto com a cúrcuma, né? A cúrcuma também é um poderoso anti-inflamatório, dos alimentos é o mais anti-inflamatório que a gente tem, a cúrcuma junto com a piperina. Também dá, existe hoje para suplementar também, né? Não te passei essa, mas dá também para suplementar. Suplementar cúrcuma 500 miligramas junto com 10 miligramas de piperina, que é extraído da pimenta preta. Isso para quem tem inflamações é ótimo. Mais 10 miligramas de piperina. Piperina. Tá. Que é extraído ali da pimenta preta. Então isso potencializa, quando a gente mistura esses dois, potencializa o poder anti-inflamatório da cúrcuma. Alguns falam que aumenta 2.000 vezes, 3.000 vezes o poder anti-inflamatório da cúrcuma, quando usa a pimenta preta junto. Olha que top. Então é muito bom para inflamações, dores articulares também, artrite. Pode usar artrite, pode usar muita cúrcuma e piperina. Aí essa não é bom usar muito à noite, porque ela é um estimulante, né, a cúrcuma. E às vezes a pessoa coloca na sopa da noite e aí estimula muito, fica sem dormir depois. Sim, e falar em então estimulante... é um alimento mais yang. E a canela? Canela, ela tem alguns estudos também na questão do diabetes. Né? Ela ajuda, se a pessoa usa canela todo dia, ajuda a baixar os níveis da glicose. Eu gosto dela em pau no expresso de manhã. Também fica bom, né? Antes de treinar. Pode? Pode sim. Eu coloco ela no expresso. É um alimento termogênico, né? Ajuda a aumentar me dá o seu metabolismo. Pra treinar, isso. Então é muito e o bom. Gostinho, a mistura dela com o café, né? Fica muito bom. Fica bom. Resveratrol. Isso, esse é um antioxidante que é um dos mais anticâncer que a gente tem também, né? Ele é extraído ali da semente da uva e aí você pode usar 250 miligramas por dia. Então resveratrol também é um dos suplementos indicados para você usar se você quer aumentar a imunidade, quer ter mais longevidade também. Resveratrol. O resveratrol. E tem também assim de tomar 2 meses e parar ou pode tomar direto? Não, esses daqui não precisa. Pode tomar direto? Você pode tomar direto. Que legal. É mais a B12 com a B9 que você tem que fazer uma pausa. Esse aqui você pode tomar direto. Claro, a vitamina D, é bom você fazer um exame de sangue depois para ver se não está muito alto. Tá. Vitamina D, mas os outros não. Os outros você pode tomar sempre. Não tem problema. A glutationa? A glutationa. Glutationa, isso. A glutationa, 500 miligramas. Também é um antioxidante. Né? Ela também ajuda na regeneração celular. É um dos que a gente fala que é um suplemento anti-envelhecimento. Olha, então eu quero então, esse. A glutationa é muito boa para usar. Anti-envelhecimento. E tem muita glutationa. O nosso corpo produz glutationa, né? Mas tem bastante também nas crucíferas. Então, ou nas brássicas também, repolho, né? Mas nas crucíferas tem bastante, que é brócolis, né? A couve, os da família da couve. Que é aquela velha história, né, doutor? Quanto que eu tenho que comer desses alimentos também? Qual que é a quantidade para que eu consiga dar toda essa nutrição, essa suplementação para o meu corpo? Então às vezes não tem. Às vezes você não consegue comer. E um alimento que é cultivado, por exemplo, no interior de São Paulo, é diferente a quantidade de vitamina de um cultivado no interior do Rio de Janeiro. Porque são solos diferentes. Então são minerais diferentes. Então para um tratamento, o melhor é suplementar. E são suplementos naturais. Você não vai falar, não é um medicamento sintético. Até isso, não precisa de receita esses suplementos. Você pode chegar lá e anotado no papel e pedir. Eu sempre falo, esses suplementos que você não precisa de receita, se o farmacêutico pedir a receita, corre dessa farmácia.
É? Sabe por quê? Por quê? Porque ele não é um produtor e ele não tem um farmacêutico responsável. Ah, o que ele vai fazer? Olha que dica importante. Ele vai pedir a sua receita porque ele vai comprar de outro. Então ele vai comprar de outra farmácia. Aí ele precisa da receita para ele pegar de outra farmácia. Então ele vai mandar a receita para outra farmácia vai mandar para ele, aí ele vai botar o rótulo dele e vai vender para você. Então ele é um revendedor. Só isso. Agora, se tem um farmacêutico responsável, ele vai olhar ali. Vai estar lá o composto, né, por exemplo, glutationa, vai estar lá 500 miligramas, a quantidade, 60 cápsulas. Nunca faça para mais que 2 meses. Vê a quantidade que você precisa para 2 meses. Porque também alguns vencem, né? Às vezes você não sabe quanto tempo está na farmácia. Então pede para 2 meses. 60 cápsulas, tomar 1 ao dia. Você só escreve isso. Então tem ali o composto, tem a dosagem, tem quantos você precisa e tem quanto você vai tomar por dia. O farmacêutico responsável vai olhar e vai ver que está certo, que foi um profissional da saúde que indicou. Aí não precisa de receita. Sim. Então a nossa legislação fala isso. Você não precisa de uma receita médica para esse suplemento. Então tá ótimo. E não é superdosagem, não é uma alta dosagem que precisaria um médico responsável assinar. Sim. Não é. É uma dosagem que qualquer pessoa pode tomar. E não tem efeito colateral. Algum desses suplementos que possa favorecer uma noite de sono melhor? Ao estímulo da melatonina nesse paciente, o sistema nervoso parasimpático, para as pessoas que têm dificuldade de dormir? Para dificuldade, o melhor é o trio de magnésio. O trio de magnésio. Qual é o horário que tem que tomar? Eu tomo de manhã. Esse você pode tomar, se a pessoa tem dificuldade para dormir, ela pode tomar até 2 cápsulas. Pode? De manhã e de noite? De manhã e de noite. Ele ajuda, então. Aí ajuda. Aí você vai observar só se o seu intestino não vai começar a soltar demais. Porque excesso de magnésio começa a dar diarreia. Tá. Então aí você diminui. Né? Mas se não, toma à noite, tá tranquilo, beleza. Ou toma uma vez e à noite. Isso, Eu falo assim, na hora da crise, quando você está com mais dificuldade para dormir, você pode tomar 2. Você vê que começou a soltar o intestino, aí você diminui para 1 e vai tomando mais para o final da tarde, para a noite. Olha, que aí vai estimular o sono. A gente tem aí a melatonina também, né? Infelizmente no Brasil é proibido usar melatonina em doses que seriam saudáveis para o nosso corpo. Nos Estados Unidos a gente pode usar altas dosagens. Qual que é a dose saudável? Hoje a gente tem só 0,2 que pode usar no Brasil. Infelizmente a nossa legislação não permite usar mais, só com receita médica. Agora, nos Estados Unidos vem de 2 gramas, então é bastante mesmo. Agora aqui não pode, infelizmente, não dá para usar. E olha, com relação aos remédios, eu lembrei aqui, dos 7 medicamentos, eu lembro, teve os anti-inflamatórios, o omeprazol, remédio para depressão. Né, doutor? Que causa câncer também. Esses também causam muito... As pessoas tomam direto. Toma uso contínuo. Contínuo. Fluoxetina para ansiedade. E esses medicamentos têm causado tumores. Olha, gente, que interessante isso. E existem, né, antidepressivos naturais. Dá pra gente usar. A gente tem aí a passiflora, né, que é extraído do maracujá. Tem alguns calmantes naturais que a gente consegue. Mas se a gente for mudar o estilo de vida, a gente consegue. Não existe estresse se você não deixar que ele faça parte da sua vida. Não existe... Ansiedade, estresse... Gente, não existe saúde mental sem mudar hábitos, né? Não tem como. Sem autoconhecimento, não tem. Assim, sem exercício, primeiro, o pilar da saúde mental junto com a alimentação é o exercício. Pessoa que não faz exercício não vai ter saúde mental. Hoje ela pode estar bem. Daqui a uns anos, principalmente quando ela entrar depois dos 35, sarcopenia, começa a perder massa muscular, músculo é órgão metabólico. Na hora que você começa a ter esse declínio no teu metabolismo, aí já começa a ter aquelas labilidades emocionais. Aí junta com uma vida sem propósito, porque só corre, né? Não sabe nem por que tá aqui. Acha que veio pra cá pra comer, dormir, transar, acordar e trabalhar. A vida é isso. Vive num robô. A corrida dos ratos, né? Não tem autoconhecimento, não descobriu um propósito de vida, né? Não se conhece, só tá reagindo, não sabe por que reage, não entende
não cura, não busca, né, escutar a criança interior dos traumas do passado, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo já mundo começou tem na barriga problema, da mãe. Né? Sempre. Tem trauma, tem problema. Então, assim, quando você não tem esse conhecimento de buscar o autoconhecimento junto com fazer exercício, uma boa noite de sono, pô, as pessoas dormem 4 horas e falam que tá bom. Sim. Eu durmo 4, tá ótimo, eu acordo ótimo. Sim. Agora, e daqui a... Vamos ver depois dos 40 anos. Quando bate 50, a perda da massa muscular é muito... Então, assim, perder músculo vai muito além de uma mecânica fraca. Sim. Até porque, gente, uma mente forte não habita num corpo fraco. Porque o cérebro está dentro do corpo via medula. Então, nós temos um corpo neural. Sim. Então, você começa a atrofiar ao invés de expandir o cérebro. A atividade física faz você fazer neuroplasticidade. Né? Então, assim, são peças que se a gente for colocando e a gente mudar a nossa mentalidade, porque não tem mais essa, eu não gosto de exercício. Vai aprender a gostar. Vai, e não precisa de muito tempo. Não gosta de salada, se a gente fizer um exercício mais intenso, os estudos mostram que você precisa de 12 minutos só por dia. Então, o calistênico eu gosto bastante, porque como eu viajo muito, eu até no hotel eu consigo fazer. Subir só uso o peso do corpo. Exatamente. Né? Então, eu consigo fazer ali, eu faço 20 minutos por dia de exercício calistênico. E tudo com o peso do corpo mesmo. Que é o antigo polichinelo, né, que a gente fazia, agachamento. E é ótimo. São funcionais. Funcionais, isso. Né? E aí você faz aquele treino usando o próprio peso de maneira intervalada. Isso. E isso vai te dar picos e ele vai ficar intenso, de médio a alta intensidade. Isso vai fazer com que você produza aí de maneira gradativa uma dopamina e não de maneira imediata. Olha que interessante. Isso vai agir diretamente na sua ansiedade. Vai evitar com que você se renda a um prazer imediato de um fast food, por exemplo. De uma coca. Né? Porque os teus níveis de dopamina já foram atingidos naquele período da manhã. Sua mente está bem mais calma. E para quem pode fazer uma academia, a gente estava falando sobre, né, musculação e aula de bike. Então, é ótimo. O treino resistido, né, ele te dá esses picos também. Se você souber montar um treino bem elaborado para a pessoa, para o aluno, de acordo com cada aptidão física, ele vai ter picos de dopamina, então vai agir diretamente no nosso sistema dopaminérgico, que é totalmente ligado ao nosso sistema límbico, que é o das emoções, que é a nossa criança interior, que lá que estão os teus traumas, que é no teu corpo. Olha que coisa. Então a gente começa a fechar o quebra-cabeça e você vê que não tem como fugir do exercício. Porque o que te faz se render a comer demais e ficar obeso, tá comendo por emoção. Por quê? Vias dopaminérgicas, sistema límbico, traumas, emoção. Aí se você foi lá, fez aquele treino resistido, né, teve uns picos ali de alta intensidade naquele treininho de musculação, um treino com uma boa periodização, e finaliza com aeróbico de curta duração, de média a alta intensidade, é que o povo fica 1 hora, quer correr 1 hora, não precisa vai disso. destruir essa vai acabar com o corpo. Eu falo, faça uma escada de 5 a 15 minutos no máximo, um elíptico trabalhando com carga, pedalar, polichinelo. É ótimo. Então esses picos, é curto, né? Vai lá no seu sistema dopaminérgico, aí você sai como dali? Anestesiado, dá um banho, né, no cérebro de químico de dopamina, endorfina, que anestesia todo o nosso corpo. Então, assim, isso vai sendo despejado de maneira gradativa na corrente sanguínea para chegar na célula, porque o que alimenta a célula é o químico que está no sangue. Da onde vem o químico? Do cérebro. E o cérebro obedece o que a mente pensou. Olha, ele interpreta. Tem toda uma hierarquia. Ao longo do dia, você se vê trabalhando, calma. Você olha, às vezes, um bolo e fala... Né, eu não tô não é a emoção de querer aquele bolo, porque eu estou usando agora o meu córtex pré-frontal para analisar... Não. Eu não vou me render esse prazer agora, porque eu tô num plano alimentar, que eu tenho um objetivo de chegar no peso X. Já treinei, então eu já tô tendo aquela liberação gradativa na corrente sanguínea. Não vou me render àquilo. Agora, olha o sedentário. Não, ele vai direto. E não só o bolo, como outros alimentos nocivos, outros vícios, até o próprio álcool, drogas e etc. Né, doutor? Porque tudo isso é para suprir um vazio
que vem da parte emocional. Sim. Olha. Sempre é um apego. Sempre é. E eu falo assim, o nosso corpo, ele foi feito para fazer exercício, senão nós não tínhamos articulações. A gente era reto, só não andava. Não ia andar. Mas nós temos articulações e é para movimento mesmo. O bebê, ele começa a ficar, alguns dias, ele já começa todinho a se mexer, ele não para, as perninhas não param e nem os bracinhos. Então assim, a natureza já nos mostra. Nós somos movimento. Quem tem artrite, artrose, quanto mais parado ela ficar, porque ela fala, eu tenho dores nas articulações. Pior vai ser. Mais parado vai ser pior. A dor crônica, que ajuda. A dor crônica, ela precisa de atividade física. Por quê? O crônico é uma dor por deficiência. O agudo já não, né? Tá na crise. Sim. Agudizou, vamos tratar, vai... Existe, mas assim, é um período. Não vai ficar um mês sem fazer. Saiu da crise, a gente tem que devolver pro corpo função. Tem que ir voltando, né? Como que eu ganho função? Me exercitando. A fisioterapia é isso, ela devolve o movimento, ela devolve a função. Porque onde tem função... A mobilidade, né? Porque a lesão, ela só vai se instalar onde está a disfunção, aonde perdeu a função que deveria estar fazendo. Sim. A doença é a mesma coisa, não tenho mais equilíbrio, ficou disfuncional, um cérebro disfuncional, vem transtornos emocionais, né, e etc. E um corpo disfuncional, dentro da sua fisiologia, da sua neuroquímica, tudo. Sim. Uma hora vai instalar a doença crônica, né? Com certeza. E já que você falou da atividade física, tem bastante gente que começa a fazer atividade e fica com dores. Né? Que é o quê? Por exemplo, você ficou um mês sem ir na academia e voltou e no outro dia está quebrado com dor. Tem um alimento que você pode comer 2 dias que você não vai ter dor nenhuma, que é a melancia. Olha. A melancia, por exemplo, você vai fazer um exercício novo. Você está acostumado com a musculação e vai fazer um spinning. Porque é músculo diferente que você vai trabalhar. Sim. Você vai lá e come melancia naquele dia. Um monte de melancia. Troca até um jantar pela melancia e vai fazer o exercício no outro dia. A melancia, ela diminui a produção de lactato, então você não vai ter aquelas dores musculares. Que é o acúmulo de ácido lático, né? Então aí, como ela vai inibir isso, você não vai ter esse cansaço muscular. Exatamente. É que nem eu gosto de jogar tênis, às vezes eu fico um tempo sem jogar. Futebol também. Aí às vezes eu vou jogar, eu sei que no outro dia eu vou ter dor. Aí eu vou lá e como. E olha que interessante. E é isso que desanima muitas pessoas, porque assim, quando a gente não tem o hábito, a nossa mente vai sempre colocar um obstáculo pra gente não fazer. Desistir. Ela vai sempre achar uma justificativa para aquele comportamento, né? Sempre vai ter. E aí as pessoas falam assim, eu fico quebrada, não vou mais, olha, não consigo nem andar. É uma desculpa pra Essa é uma dica muito importante. Né? E também, por que as pessoas também ficam com muita dor? Quando você entra na academia, que você nunca treinou principalmente, ou se você tá um tempo parado, você não pode treinar tudo num dia. Não, Eu sempre falo, os primeiros 30 dias, você tem que fazer um treino de adaptação muscular. Isso. Dificilmente você vai ficar quebrado. O que é esse treino? 3 vezes por semana, um geral, um exercício para cada grupo muscular. Séries de 15 repetições, 4 séries. Sim. Com uma carga leve. Não vai ficar quebrado. Não vai, que às vezes a memória da pessoa, ela já tem aquela... eu erguia tanto de peso, fazia tantas repetições. Sim. E aí ela quer voltar a fazer o que era. Eu fiz atletismo muitos anos, né? E aí também, fico um tempo sem parar, eu vou chegar lá, não vou correr o tempo que eu corria. Não vai. Não vou, e não vou correr mais. É um processo pra voltar. Aí você tem que voltar aos poucos. Porque para perder o condicionamento é muito rápido. É rápido mesmo. E as pessoas também param porque elas não fazem o tempo mínimo. Gente, é 45 dias, o ideal é 3 meses, 90 dias sem parar. Porque aí você vai criar novos caminhos neurais. Sim. E aí pela repetição você vai fixar, você vai fortalecer esses caminhos neurais. Aí aquilo vai virar um hábito. Sim. É que as pessoas param antes. Então elas vão certinho, 15 dias, aí para. Aí não criou o hábito ainda. Não criou. E eu sempre falo, a motivação vai te ajudar 2 dias só. Porque a gente não fica motivado mais que isso. Depois o que você vai ter é a disciplina. Você tem que... Então a disciplina é muito mais importante do que a motivação. Isso para qualquer coisa. Exatamente. Eu falo, quando eu vou passar os tratamentos para os pacientes, eu falo, vai ser difícil? Vai, mas se você tiver a disciplina de fazer certinho, você vai recuperar muito rápido. Exatamente. E a motivação, porque às vezes eu chego na casa do paciente para atendê-lo e ele está super motivado, às vezes até melhorou
assim, fisicamente até, só de saber que eu tô indo lá. Ele já melhora, já começa a melhorar, né? A imunidade dele já aumenta também. Porque a parte emocional dele ajuda. Sim. E isso estimula também a imunidade. Mas aí eu falo, só que a tua motivação vai embora, a hora que eu pegar o avião e for embora, ela vai embora junto. É isso. Então você tem que ter a disciplina de fazer certinho. Então a disciplina e olha é super só, importante. uma chave, um código muito importante da neurociência para você ter a motivação. Porque a gente fala, né, que o sistema dopaminérgico, a dopamina, algumas pessoas falam assim, é da recompensa, né? É da motivação, porque você tem que estar motivado primeiro para poder saber que você vai ter uma recompensa depois. E a gente já começa a aumentar a nossa dopamina quando a gente olha o brigadeiro, não é nem quando eu tô comendo. Quando tu pede o iFood, dá até água na boca, né? A hora que você tá pedindo, parece que até a fome aumenta, porque ali os níveis de dopamina já estão subindo. Então, onde que eu quero chegar com isso? Para você que começa a academia e começa e para, não consegue ter essa constância dos 90 dias para poder formar, né, esse caminho neural e o seu corpo já entrar no piloto automático de te levar para academia, envolvendo a parte da disciplina, né? Você não está motivado, mas tem uma disciplina. Para chegar na disciplina, tem que ter um hábito. Como é que você faz? Fez o treino de adaptação, 30 dias. No finalzinho, faz um aeróbico. O que você conseguir de moderada a alta intensidade para você, para a tua aptidão física hoje. Então, assim, o que eu aconselho? Não é a caminhadinha na esteira, não é. Aquilo é muito fácil. Aí começa a conversar com o outro do lado. Você tem que ter esse pico de dopamina, você tem que sair dali com um pico de endorfina, dopamina, serotonina, com o corpo anestesiado, porque a gente sente com o corpo, isso vai fixar no subconsciente, que aquilo me fez bem, aquela sensação. E você só vai conseguir isso no exercício de média a alta intensidade. Na musculação, se você já começa fazendo isso nesse treino, você vai se machucar. Porque você não tem ainda estrutura muscular para dar estabilidade para suas articulações. E aí, são aquelas pessoas que falam, eu comecei, veio uma tendinite de cotovelo, a minha hérnia voltou, travou. Exagerou, né? Exagerou, porque quis dar um pico com carga. Só que não tem músculo ainda para estabilizar as articulações. No aeróbico dá. Qual? O elíptico, que não tem impacto. É uma corrida sem impacto. E você trabalha com níveis de carga e você pode associar os níveis de carga com velocidade. Então você começou, para quem é sedentário, dá 2 minutinhos, já tá com pico, já tá com coração na boca. Aí você dá bota num nível 2, acelera um pouco a passada. Claro, né? Não vai cair duro ali, você tem que sentir o bom senso. Até você ver que você começou a transpirar e que você ficou ofegante a ponto de não conseguir conversar com a pessoa do lado. Faz isso nesse primeiro dia, 3 minutos, o que der. 4, 5, tá ótimo. No próximo, você vai ver que o corpo já começou a condicionar. E você já vai embora com essa sensação de flutuação. Você já atingiu receptores pro sistema dopaminérgico. Aí o cérebro fala assim, gostei disso aí, isso é bom, hein? Aí você vai começar a ter motivação de voltar. De voltar. É isso que o vício faz, as comidas prazerosas. O que faz uma pessoa fazer algo que ela sabe que é nocivo para a saúde? Sistema dopaminérgico. É a sensação, né, que ela tem. Né? Então, é uma dica muito valiosa para você sustentar isso virar um hábito, dar uma chacoalhada no seu metabolismo, né, doutor? Deixa o aeróbico pro final da força, porque se você... É um erro muito comum. As pessoas chegam lá, ficam aquecendo no aeróbico, já vão cansadas, elas já usaram propriedades do músculo que não vai render com força, perdeu. Então você não pode fazer isso, tem que fazer depois. Antes do treino é a mobilidade. É isso que você precisa. E aí você treina a sua musculação, a força, e depois faz esse treino que eu tô falando no final. Então são dicas que quando a gente começa a juntar esse quebra-cabeça, a conta fecha a favor do nosso sistema imunológico. Né? E a atividade física é um dos pilares para o combate ao câncer. Porque não só o câncer, né, mas doenças crônicas no geral, né? Se a pessoa pratica atividades físicas, ela está estimulando também a desintoxicação do corpo. O maior órgão nosso, que é a pele, estimula até a desintoxicação. Até pela transpiração, as miocinas, que são substâncias anti-inflamatórias, que atuam até na prevenção de demência. Que são produzidas na contração muscular.
É muito bom. Atividade física é ótimo. E para a saúde mental, eu indico também, a gente fala na medicina oriental, a gente fala de conexões saudáveis. Sim. Que seria o quê? É você ter amigos mesmo, você fazer conexão social saudável. Né? Que é você ter as conexões. É tão gostoso você reunir com um amigo, dar risada. Maravilhoso. Né? Conversar, brincar, isso é ótimo, nem que for para falar besteira, ficar ali conversando, né? E isso faz uma diferença. É bom você ter um grupo mesmo, social, você reunir uma vez por semana, né? Ou seja, o grupo das amigas, né? Que as mulheres fazem, eu tenho isso dia, é muito importante. É importante, porque essas conexões são importantes, é muito saudável mesmo você ter amizades, claro que amizades saudáveis, né? Não aquelas que sugam você, né? Que só reclama, né? Exatamente. Não, pessoas alegres como você, né? Que dão risada, brincam, isso é ótimo. Se identifique com a sua energia, isso, né? E para isso você tem que ter uma escuta interior, para você saber quem sim, quem não. Contemplação também. Contemplação, natureza, gente, olhar para uma árvore e ficar um passarinho. É uma meditação contemplativa. Né? Nossa, como boa. Isso faz bem para nossa mente. É melhor do que qualquer pintura, né? Você apreciar, natureza, você olhar, ficar olhando o mar, né? Aqui é muito bonito por isso, né? Tem a parte da floresta também, do verde. Sim. E até isso, né? Tem um estudo russo que fala que o banho de floresta, você entrar numa mata pelo menos uma vez por semana, já combate o câncer também. Olha. Então, só o cheiro, o óleo essencial que as árvores exalam, eliminam. Eu abraço a árvore, amo. Você sente aquele, seja o cheiro da decomposição de folhas, o cheiro do solo, tudo. Aquilo ali do humus, né, da compostagem. Aquele aroma desintoxica o nosso corpo ao ponto de combater tumores. Então, olha que interessante. E no mar a gente tem a emissão de íons negativos, como um banho de cachoeira. Os íons negativos, eles eliminam a radiação eletromagnética do nosso corpo. Ou os radicais livres, que fazem com que a gente envelheça. Então, você tomar um banho de mar, por isso que quem não tem o hábito ou mora longe do mar, e aí quando vai para o mar, o pessoal de São Paulo, da Grande São Paulo, fala, fui para a praia e voltei renovado. Por quê? Porque ela recebeu íons negativos, que são benéficos para o nosso corpo. E isso faz com que você elimine radicais livres. E isso você faz também andando descalço, na grama, né? Quem mora em São Paulo anda no Parque do Ibirapuera uma vez por semana, né? Ali vai lá, abraça uma árvore. Eu adoro isso. Isso daí ajuda muito mesmo na eliminação de dores. É muito bom. Carnaval, nós fomos com uns amigos andar de barco, eles chamaram a gente, aí nós fomos para Juqueí, e aí ele parou nas ilhas, ilhas da Barra do Saí. Gente, é assim, né? Então são ilhas ali, e aí tem as pedras, a gente descalço nas pedras. Aí eu peguei uma árvore, aí a minha amiga, que isso, amiga? Ela sabia que eu fazia isso. Aí meu marido, tu não sabia? Minha filha, isso aí não pode ver uma árvore. Pode ver uma árvore. Aí ela assim, mas espera aí, deixa eu ver. Aí ela foi abraçar. Aí ela assim, nossa, não é... Gente, eu falei pra ela, fecha o olho e fica, sente a energia dela. Renova, impressionante. É muito bom. Eu tenho o privilégio de trabalhar viajando, né? Então, não tem rotina, né? Mas eu construí isso também, né? Porque eu construí desde 2013 que eu trabalho dessa forma. Então, aí já são 12 anos trabalhando dessa forma. E nos últimos 20 dias, eu estive em 6 estados do Brasil. Então, eu tive a sorte de ir em várias praias também, né? Fortaleza, fui para Maceió, então, Belo Horizonte, Curitiba. Então, estou sempre viajando, mas eu sempre pego um tempinho, mesmo que eu estou atendendo o paciente, eu pego um tempinho, seja bem de manhãzinha, entre 5 e 7 da manhã, para dar uma voltinha, seja num lugar que tem árvore, um bosque, ou então na praia, caminhar um pouquinho na praia. Porque isso é muito bom. É muito bom. Né? A gente precisa disso. Precisa. Então, as pessoas moram hoje em apartamentos, né? A grande maioria mora, principalmente quem mora em São Paulo, um em cima do outro e com falta disso da natureza. Exatamente. Então é importante ter esse momento de escape para você ir,
seja para uma praia, ou seja para uma praça. Sim, ou para o campo. Ou para o campo. Inverno, por exemplo, eu tenho que ir para Campos do Jordão. Ali eu me conecto. Natureza, é muito campo, bom. é muito bom. Precisa, né? A gente tem que ter... A saúde emocional pede isso também, não só a física, né? E aí, se as nossas emoções estão equilibradas, né, com inteligência emocional, o corpo, ele vai estar o quê? Equilibrado também. Equilibrado, sim. É porque é um conjunto, é um ciclo, isso. né? A via é bidirecional, né? E é o que você faz todos os dias que faz com que você fique saudável ou fique doente. É isso. Então, se você come as porcarias todos os dias, a tendência é você adoecer mesmo. Agora, se você se alimenta bem, e não fique preocupado, que alimento eu vou comer? Faça a tua dieta ser bem colorida. Quanto mais colorido for a tua alimentação e mais variada, não focar só numa comida, mais variada ela for, melhor é para o teu corpo. E a maioria come arroz, feijão, uma proteína, né? Só. E saladinha, tomate e alface. Só isso. A maioria come só isso. E aí falta muitas coisas. E aí nem com suplementação você vai conseguir, porque vai faltar muito. Vai faltar muito. Faltam muitos nutrientes, muitos fitoquímicos para combater as doenças. Aí quando você faz bem variada, bem colorida a tua alimentação, um dia você come uma coisa, outro dia outra, isso ajuda na tua imunidade. Eu quando eu tô, por exemplo, eu tô lá no Nordeste, eu quero comer a comida local, eu quero comer as frutas daquele local, porque eu não sei quando eu vou voltar de novo lá. Então eu sempre como as coisas locais, eu vou procurar uma fruta diferente. Eu falo, eu não vou comer a que eu como em casa, a que tem no meu sítio, eu vou comer a que tem lá. Então, mesma coisa, quando eu vou atender fora do país, né? Uma vez eu estava atendendo o paciente em Portugal e aí o paciente me deu uma bacia de cerejas e figo pingo de mel, que é um figo pequenininho assim, ele tem uma gotinha, quando você vai colher ele tem uma gotinha pingo de mel. E ele morava na área rural, mora ainda, né? E aí ele me deu uma bacia daquilo cheio dos dois. Eu almocei aquilo só. Comi cereja e figo pingo de mel. Aí, 2 dias depois, um profissional lá da saúde falou para mim assim, doutor Elias, eu faço aquele teste ortomolecular, você deixa eu fazer para ver como que você tá fisicamente e tal? Ele, conversando assim, né, ele falou, eu queria ver se você tem alergia a alguma coisa, se falta alguma coisa. Aí a gente tira um fio do cabelo, né, aqui de trás, e ele faz um teste lá do fio do cabelo. Ele fez, mandou para a Alemanha, aí veio um relatório que eu não podia comer figo e nem cereja. Aí ele falou, nossa, você não pode comer, você tem alergia a figo e cereja. Eu falei, então eu morri já, porque eu comi ontem, comi um monte. Aí eu falei, não, mas eu sei o que é. Na verdade, o teste mostra que eu tava com excesso daquilo. Mas por quê? Eu tinha comido muito. Eu tinha comido muito. É a mesma coisa, uma outra vez foi grão de bico. Tava comendo muito grão de bico. Aí depois, só que eu não fiz o teste, mas o meu corpo começou a rejeitar. Sim. Então, por isso que grande quantidade também faz mal. Se a gente comer 10 maçãs, vai passar mal. Sim. Então, é isso. Aí, por isso que é bom variar. Mas eu não sabia quando eu ia comer de novo. Eu falei, eu vou ficar com excesso daquilo. Sim. E eu falei pra ele, mas não tenho alergia a nada. Pode ficar tranquilo. Não é isso. Eu comi um monte ontem, por isso. Entendi. E aí deu excesso. Deu excesso. Então, é bom a gente variar. Quanto mais variado a alimentação, quanto mais você abusar das cores, melhor, mais a tua alimentação vai estar saudável. E não se preocupar com contar calorias, porque alimento de verdade, você não precisa contar calorias. Não. Ali vai ter calorias, mas vai ter também nutrientes. Exatamente. Então não tem esse problema. E você vai estar treinando musculação, vai ter muita massa muscular, né? E isso vai aumentar o seu metabolismo basal, que vai fazer o seu corpo consumir muito mais energia. Isso. E aí você não vai engordar. Não vai ter esse problema. Né, doutora? É isso aí. Que programa rico, né? Que bom. Foi maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço sempre o convite. Foram dicas, assim, extraordinárias. Que bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, esse programa precisa ser compartilhado, hein? Não é possível que você vai deixar esse conhecimento só para você. Então, dê o seu joinha, porque meu filho, outro dia eu falei, o seu curtir. Meu filho, mãe, não é curtir, o seu joinha. Então eu estou corrigindo. Dê para mim aqui o seu joinha, deixe o seu comentário, isso é muito importante. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Então, para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante, que o Agora é a Hora é relevante. E
compartilhe com outras pessoas. Então, exerça a lei da reciprocidade. O universo funciona assim, é o dar e receber. Então, você recebeu esse conhecimento, compartilhe com outras pessoas, porque assim você me ajuda a continuar ajudando não só você, como outras pessoas, trazendo profissionais assim, de grande relevância, tá bom? Então, lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais e eu vejo você no nosso próximo episódio.